E ao mesmo tempo, você ter um conhecimento em cinema e você ter um desenvolvimento nessa linguagem cinematográfica, nessa linguagem audiovisual, faz com que você, né, faça um vídeo melhor, faz com que você... Apesar de que a linguagem na internet é diferente, uma das coisas Sim. que mais me impactou com relação a produzir vídeos para a internet é que quando você faz uma decupagem, quando você faz um planejamento de gravação, é muito diferente. Sim. É muito mais pautado, às vezes, até, por exemplo, em motion graphics, né, em tipografia cinética, em coisa do tipo, do que realmente em montagem, sabe? Em enquadramento, em clímax, em atos, coisa que você não vai ter, assim, Sim. né? E o YouTube é meio misterioso também, né? Ao mesmo tempo que a gente às vezes fica quebrando a cabeça pra fazer algum material, ele é visto por, sei lá, 10 pessoas e algum outro que é feito, sei lá, o Whindersson Nunes sem aleatoriamente, camisa, assim. aleatoriamente, no Webcam tem 1 milhão de visualizações, sabe? Então ele tem dessas, né? E faz uns 2 anos que a gente não... Fazia 2 anos que a gente não postava no canal. A última A vez gente foi tinha o quadro... quadro animado, que era com o Levi. Uhum. Que já participou aqui, né, do Audiofílico, onde a gente falava de animações e tal. E esse canal tinha uma série de dificuldades pra acontecer, que a gente tinha aqui pra casa do Elvio, e não tem ar-condicionado. Já é a primeira dificuldade pra quem produz conteúdo aqui em Fortaleza é essa. Calor. Não ter ar-condicionado é impossível você produzir conteúdo. Porque, tipo assim, imagina a gente gravando aqui se não tivesse esse ar-condicionado. Não existe. Não existe. Pode ir lá no nosso canal procurar os vídeos, a gente suando, querendo conversar e suando. É difícil, assim. Aí não tinha iluminação, então usava a luz da janela. A luz natural. A gente abria a janela assim, só podia gravar de dia, não podia gravar à noite. Era umas coisas e se demorasse muito, aí começava a mudar a luz. Então... Tinha muitas adversidades. A única coisa, literalmente, que a gente conseguiu nessa época era ter um gravador. Então, tipo, começar do lugar que você tá é possível e é importante que você comece, na minha opinião, entendeu? Uhum. Você começar de algum lugar. Mas vai ser difícil. E para você vai devagarzinho, você vai arrumando uma coisa ou outra, você vai melhorando uma coisa ou outra. Né? E é até bom, às vezes, pra você criar o sentimento de comunidade com as pessoas que assistem. As pessoas gostam de ver o seu progresso. Então, em 2020, teremos novidades no canal. Estamos aí planejando, vamos ter um lugar novo. Já estamos pensando o que a gente vai fazer pra revestir, né? Com certeza o Israel vai ajudar a gente. Quiser gravar uma série para audiofílico, como montar um home studio. Pode usar a gente de cobaia. Vamos lá. Deixa eu então perguntar para vocês, você tocou num assunto interessante, né? Porque muitas vezes, na verdade, o que as pessoas percebem, muitas pessoas, inclusive, vieram dizer isso. Bicho, quando eu vejo um vídeo no YouTube, a coisa que eu mais percebo de ruim é justamente o som, assim. O som não tá bom, o som, enfim, tá problemático e tal, né? Como é que tem sido o processo de gravar o som de vocês? Vamos começar com o YouTube e a gente vai pro podcast. Beleza. Então, a nossa sorte é que o Senna foi traumatizado na universidade por causa do som. Então, ele sempre é o cara que pensa no som, entendeu? E a gente não, mas aí... Sim. Eu sou traumatizado no... professor tão bom e traumatizado. Não, mas foi antes. Não, mas o trauma foi antes. Foi antes. Mas antes foi com a Shirley. Foi antes da Shirley. O trauma foi quando a gente gravou o A Noite Silêncio, que você sabe, você estava na produção do filme também. Na edição. Da edição. E a gente teve problema com som direto, Na época a gente não sabia o que eram as coisas direito, então não sabia o que era, por exemplo, Foley, não sabia o que era desenho de som. Mas o que era A Noite Silêncio? A Noite Silêncio. A Noite Silêncio é um filme sobre o Batman que a gente dirigiu aqui no Ceará, em Fortaleza. Primeiro curta-metragem sobre o Homem-Morcego feito no Brasil. E está disponível no YouTube. A gente teve problema com som porque a gente ainda não... A gente era muito inexperiente, a gente não sabia o que era desenho de som, a gente não sabia o que era Foley, a gente não sabia o que era nada. A gente não pensava em som. A gente não pensava o som. Que é um erro som. que muita gente comete ainda hoje, que achar que o som é menos importante. Né? Sim, e o que veio desse filme foi justamente esse pensamento sonoro. A gente tem que pensar o som tanto quanto a gente pensa na decupagem, da decupagem sonora, porque o som tem que estar ligado ao quadro que a gente vai fazer, dos pontos de escuta que o filme vai ter, tudo isso. Então, a partir daí, foi que eu comecei a me interessar mais por pesquisar o som, porque eu queria que o meu filme, os meus futuros filmes, tivessem um som bom.
Não um som completamente profissional, de estúdio, de edição, de mixagem, tudo isso, porque era uma coisa que não era uma realidade pra gente. A gente não tinha como, por exemplo, pagar um profissional para mixar, fazer uma mixagem, uma edição de som. Mas a gente tinha que saber o que fazer para ter o mínimo possível de qualidade dentro de um filme, né, dentro do ambiente universitário. Então a gente começou a pesquisar como é que fazia isso, aí eu comecei a fazer disciplinas com a Shirley, eu fiz disciplina com você, e a partir daí a gente começou a ter esse pensamento maior de como potencializar essa qualidade de áudio dentro dos nossos filmes. Quando a gente foi pro YouTube, a gente teve uma dificuldade, a princípio pela questão do equipamento, que a gente não tinha, né? A gente gravava, os 2 primeiros vídeos que a Mila gravou com o Elvio foram com o Rafael fazendo o som, então era um gravador dele, tudo isso. E depois... Rafael também participou do Áudio Fílico, era uma panelinha só, vocês estão entendendo, né? E depois eu comprei um gravadorzinho pequenininho, que não gravava nem em Wave, era só MP3, assim. E a gente começou a usar ele pra fazer uns experimentos e tal. E ele quebrou um galho danado, quebra galho até hoje, né? É ele que grava o podcast. Os podcasts que a gente grava assim que sai da sala de cinema. Porque é só mais um plano de sequência. Porque a premissa desse podcast, já adiantando um pouco, é que a gente grave sem cortes. Então a gente... a ideia é não ter nenhuma edição. Só que a gente, às vezes, não consegue gravar imediatamente que a gente sai do cinema e a gente grava por um outro suporte. Mas... quando a gente, via de regra, quando a gente sai do cinema os 3 juntos, ou quem tá lá, e a gente tá com um gravadorzinho, a gente grava direto com o gravador, que é aquele gravador mesmo, assim, pra quebrar galho em entrevista, que você coloca bem direcional. Assim. De jornalista, né? Jornalistas usam mais pra pegar informação e não qualidade de som. Isso, aí a gente usa ele e ele quebra um galho danado, assim, pros podcasts do Só Mais Um Plano de Sequência. Que, na verdade, foi pensando nele que o formato surgiu, assim. Nessa mesma pegada do YouTube de começar de onde a gente tá, começar com o que dá, a gente sentou e eu falei, olha, finalmente eu quero começar a fazer podcast dentro do site, que era uma coisa que eu tinha começado, que eu tinha tido vontade lá em 2016 e não tinha dado certo até agora. Eu falei, quero fazer podcast com vocês e vamos começar aí de algum jeito. E a gente pensou, como que a gente vai fazer isso sem um material para fazer podcast físico, né, presencial, que para quem não sabe, o que é podcast, em primeiro lugar, é esse famoso programa de rádio que você pode fazer e jogar na internet, alternativo, né, não é programa de rádio mesmo. Mas acho que agora o ano do podcast já aconteceu, então as pessoas já meio que sabem o que é, né? A Globo já tá falando dele. Já faz podcast. A Globo faz podcast, tem uns 10 podcasts já do Jornal da Globo, do jornalismo da Globo, né? Então, acho que já tá um pouco mais explicado o que é. E aí a gente sentou pra ver o que ia fazer, porque a gente queria fazer físico, e falou, a gente tem esse gravador aqui, ele quebra um galho. Tá, então vamos fazer com ele. Então a gente abraça a estética do improviso pra dentro do podcast. Então tem barulho de shopping. Quando não tem, a gente grava dentro do carro, do Senna, indo embora, entendeu? É isso, assim, a gente vai tentando fazer... por causa disso, o podcast não é sério, né? Ele é descontraído sobre os filmes e tal, então... sem filtros. Mas qual seria um próximo passo? O que vocês acham que vocês poderiam evoluir no som? O próximo passo a gente já começou ano passado, quando eu consegui comprar um Zoom H6. Quase que não sai, mas saiu. Uns H6 porque a gente tinha a ideia de... o podcast começou ano passado. E a gente tinha a ideia de... E essa ideia persiste de deixar ele mais profissional. Então a gente queria fazer o quê? A gente queria montar um estúdio com uma mesa, com o gravador bom, com os microfonezinhos e tal, e chamar o pessoal para gravar fisicamente depois do filme, tudo isso. Então o primeiro passo qual é? O primeiro passo é ter o gravador. Aí a gente conseguiu comprar o gravador. Aí agora a gente tá já pensando no espaço. A gente vai arrumar um canto que dê pra gente fazer isso. Então, na verdade, já arrumamos. Vai dar bom. Arrumar, que eu digo, é no sentido da gente produzir o ambiente. Sim. Então, o próximo passo é esse. É a gente conseguir dar essa qualidade e enfim, vai surgindo. O conteúdo vai mudando. O objetivo é ter um setup mais ou menos parecido com esse aqui. Para um lugar preparado, né, para poder realmente abarcar um programa de podcast e convidar as pessoas para gravar
fisicamente, assim. Porque eu gravei por 2 anos podcast à distância. E é legal, é divertido, mas é um formato que eu não queria pra gravar com eles, sabe? Eu acho que se ganha muito quando a gente faz, enfim, olhando no olho e tal. E também diferente. porque o podcast à distância, ele tem outras variáveis, né? Ele tem a qualidade da conexão da internet, que às vezes não é muito boa, aí o áudio sai picotado. Aí tem a qualidade do microfone também da pessoa, que às vezes não é muito bom, aí ele captura muitos ruídos. E tem uma série de coisas que talvez não seja o formato ideal. Às vezes quebra muito galho, como a Mila falou. A gente, inclusive, gravou um episódio ontem que só foi possível gravar à distância, porque uma das pessoas estava nos Estados Unidos. É um pouco difícil Então fazer era presencial. difícil fazer presencial. Então que a gente gravou ontem e deu super de boas, né? Tô editando e o áudio, assim, é a melhor qualidade possível dentro daquela nossa realidade para aquele episódio, né? Mas pra esse ano o objetivo é um estúdio pro Só Mais Uma Coisa.